Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu creio que você está aqui nessa tarde, você veio ouvir a voz de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus vai falar com você. Quando escrever nisso, diga amém. Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui, peço-te aqui a éfode. E Abiatar trouxe a éfode a Davi. Então consultou a Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E ele lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Até aqui que a igreja diga glória a Deus. O tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração: resolva os seus problemas por conta própria. Resolva, diga comigo, resolva os seus problemas por conta própria. Eu anotei assim, reclamar, chorar, lamentar ou fugir dos problemas não trará a solução que você precisa. Você tem que ser forte, sábio e principalmente usar a sua fé. Outra coisa que Deus vai te ensinar também nessa tarde: não se faça de eterna vítima. Essa história de Davi, pessoal, é uma história que nos ensina muitas coisas. E essa história ela é uma história contemporânea, ela se aplica à nossa realidade. Porque o que está acontecendo hoje com essa geração? A nossa geração atual, quando eu falo da nossa geração, não só a geração dos de fora, mas também dos evangélicos, as pessoas elas não estão procurando ser espirituais, elas estão procurando ser emocionais. Não é uma geração que busca a sabedoria, o entendimento ou conhecimento. Muitas pessoas, na verdade, estão fazendo diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas as pessoas hoje estão vivendo pelo sentimento, pela emoção, pelo que acham, pelo que sentem, pelo que pensam. Então preste atenção: ficar reclamando, ficar chorando, se lamentando ou fugir dos problemas é o que a maioria das pessoas fazem. A pessoa espiritual, aquele que é nascido de Deus, como está escrito em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A pessoa que é da fé, ele vai ser o que, pessoal? Ele vai ser forte, ele vai ser sábio, e ele vai o que? Usar a fé. E é por isso que Deus, ao meditar nesses versículos, o Senhor me deu esse tema: resolva os seus problemas por conta própria. Baseado nessa história de Davi, a primeira lição que você tem que aprender: aprenda a resolver e lidar com as suas próprias crises emocionais. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa palavra é a gente temos que aprender a lidar com as nossas próprias crises emocionais. Todos nós temos crises emocionais. Observa que Davi, ele
volta para a sua casa. Quando essa história ocorreu na Bíblia, Davi não estava no território de Israel, estava na terra dos filisteus. Ziclag era uma cidade era uma das cidades ali da Filisteia. E Davi havia deixado a sua família. Davi estava residindo nessa cidade. E quando ele volta, eles observam ali as chamas, né? Ali as fumaças da cidade sendo queimada. E aí eles chegam se aproximando, descobrem que a cidade foi atacada pelos amalequitas. E os amalequitas levaram cativas as esposas de Davi, os filhos de Davi e de todos os moradores. E levaram bens e a ninguém eles mataram. E aqui nós lemos no versículo 3 que versículo 4 diz que Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. E aqui Deus me mostrou uma coisa: nós temos, de maneira pessoal e individual, nós temos que saber lidar com as nossas crises emocionais. Davi cometeu uma falha aqui. Davi, ele foi chorar na frente de quem não devia. Aqui não está dizendo assim que Davi e os seus homens choraram. Aqui fala que Davi e o povo que se achava com ele, ou seja, aqueles moradores, aquelas pessoas. E a verdade é o seguinte: nem todas as pessoas vão entender o seu sofrimento. Não fique esperando que as pessoas tenham compaixão, que as pessoas se coloquem no seu lado, tenham empatia, porque a palavra hoje é usada empatia, né? Não fique esperando das pessoas empatia, as pessoas terem consideração por você. O problema de hoje, de muitos, é que eles ficam, quando eles estão passando por uma crise, ou quando começa um problema na vida deles, as pessoas estão esperando que as outras pessoas tenham compaixão dele, tenham misericórdia dele, e na verdade, você não vai encontrar isso nas pessoas, você só vai encontrar isso em Deus. Amém. Então a questão, o que Deus me mostrou aqui? Que a questão não é chorar, a questão é o que? Como, quando, aonde e com quem. Presta atenção, vou repetir: como, quando, aonde e com quem. O problema, pessoal, não é chorar. O problema não é você chorar. O problema de Davi não foi chorar até não ter mais força. O problema foi como ele fez isso. Porque tem pessoas que, quando surge um problema na vida dele, surge uma crise, uma situação, o que essas pessoas fazem? Vão nas redes sociais, coloca nos status. Não precisa você ter o dom de profecia, de revelação. A pessoa coloca lá nos stories, a pessoa publica nas redes sociais, a pessoa pega o celular, grava um vídeo e desabafa: porque eu sou verdadeiro, eu sou desse jeito, aí eu tenho que ser assim, eu não posso esconder as coisas. Mas você acha que isso vai resolver, mas pelo contrário, isso vai trazer mais problema para você. Então, o problema não foi Davi chorar, porque ele era um ser humano. Davi era um guerreiro, era um valente, era um homem que tinha muitas qualidades. O problema não é chorar, aprenda isso, é como fazer isso. E outro ponto que Deus me mostrou: e quando? Porque a Bíblia fala, mesmo a Bíblia diz em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Lá fala que há tempo para chorar, mas tempo para rir. Então nós temos que ter, eu vou mostrar para vocês 2 ferramentas que você deve usar nos momentos de crise emocional. Outra coisa que nós vimos aqui, o problema também foi aonde chorar. Davi, quando ele começou a chorar, ele estava no ambiente errado. Ele estava com pessoas ali que não tinham maturidade, pessoas que não tinham o nível dele. Então, como eu falei para vocês, é como, quando, aonde e com quem. O problema hoje é que as pessoas hoje acham assim, as pessoas hoje querem atrair o favor de Deus com lágrimas. As pessoas hoje querem chamar a atenção de Deus com sentimento. E biblicamente a gente chamamos a atenção de Deus, não só quando eu falo biblicamente,
Porque muitos milagres, a maioria dos milagres ocorreram na Bíblia, não foram com sentimentos, foram usando o que? A fé. A maneira de você atrair o favor de Deus, a maneira de você fazer com que uma promessa de Deus alcance a sua vida, é com a sua fé. Então, é isso que nós aprendemos aqui. Quais são as ferramentas que nós devemos usar numa crise emocional? Porque Davi, os seus homens estavam agora numa crise emocional. Duas ferramentas: a inteligência emocional e a inteligência social. Vamos lá. O que é inteligência emocional? Você tem que se conhecer. Você tem que saber os seus limites. Você tem que conhecer naquilo que você é forte, naquilo que você é fraco. Todos nós temos limites. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Quando você tem uma inteligência emocional, quando você se conhece, você se entende, você vai saber lidar. Por exemplo, se você sente vontade de chorar, não chore nas redes sociais. Se você tem vontade de desabafar, não vai para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube. Não procure as redes sociais, ou não procure fazer isso em público. Faça em particular. Isso se chama inteligência emocional. Você ter uma fragilidade emocional, isso é normal. Mas a inteligência emocional, você vai saber o que? Como fazer isso, quando fazer, aonde e com quem. E a outra ferramenta que eu falei é inteligência social. Quando você conhece o ambiente que você está, quando você sabe aonde você pisa, aonde você convive, você vai saber muito bem aonde você tem que desabafar. O erro de Davi aqui foi que Davi, naquele momento, ele se abriu, ele jogou para fora, ele extravasou a emoção dele. Se ele estivesse fazendo isso ao lado das pessoas certas, ele teria encontrado apoio, força, ele teria encontrado ânimo, ele teria encontrado palavras de encorajamento. Mas não, ele, no momento ali de fragilidade, ele expôs aquela fragilidade para as pessoas erradas. Olha a consequência que veio, o versículo 6: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. É como eu falei, o problema não é chorar, não é você ficar com raiva, não é você ficar com as emoções à flor da pele. É como, quando, aonde e com quem. E aí, quando você não tem inteligência emocional e inteligência social, e você acaba muitas vezes expondo a sua fragilidade, aí o problema, pessoal, é as pessoas erradas usarem isso contra você. Foi o que aquele povo fez. Aquele povo passou a responsabilizar e a culpar Davi por aquela situação. Eles deixaram de olhar para eles, ver aonde eles erraram. Eles procuraram ver aonde eu errei, quais foram as minhas falhas. Eles, na mente deles, eles elegeram o culpado, Davi. E é o que acontece hoje com muitas pessoas. Por que tem pessoas que a vida dele não avança? Por que tem pessoas que não estão prosperando espiritualmente, financeiramente? Por que tem pessoas que não estão fluindo nos seus relacionamentos, na sua vida? É porque ela se aprendeu, infelizmente, de maneira errada, a ser uma eterna vítima. Ela é dominada pelo vitimismo. É muito fácil você dizer: a minha vida está assim por causa do presidente, do governo, da minha família, do meu marido, da minha esposa, da empresa que eu trabalho. Esse salário, a pessoa, tem gente que culpa o salário que ele ganha, a pessoa culpa as pessoas, mas você não vê ele assumindo responsabilidade dos seus atos. Isso, pessoal, que eu estou falando se chama inteligência emocional e social.